Boa tarde para você que está em sua casa, nos recebendo a nossa imagem através do Facebook, do YouTube. Muito obrigado por você nos acolher. Estamos felizes de estar aqui, levando a vocês esse segundo dia do sarau bíblico sobre Mateus, da paróquia São Sebastião de Vila Guilherme. Obrigado a todos vocês. Estamos hoje aqui, como sempre, a transmissão, essa imagem chega a vocês através desse pessoal da transmissão. O Johnny transmitindo pelo Facebook da paróquia São Sebastião, a Beatriz pelo YouTube da paróquia São Sebastião e o Fernandinho transmitindo pelo Facebook da região Santana. Obrigado a vocês. Estamos, gente, também aqui hoje com muita alegria recebendo o diácono Wagner. Muito obrigado pela sua presença. Ele que é da paróquia Nossa Senhora das Graças, Vila Califórnia. Ele está aqui conosco participando. Ele vai proclamar o Evangelho, vai refletir o Evangelho de Mateus, que fala sobre as bem-aventuranças. Contamos também aqui hoje com o Marco que ajuda a equipe de transmissão. Ele vai anotar. Se você tiver alguma pergunta, ficou alguma dúvida, pergunte, coloque a sua pergunta aí na telinha, que o Marcos vai anotar e passar para a mesa. Também estamos aqui com a Marli,
né? A Teca Marli, que é da Opus, e também do Ministério de Canto. Estamos com a Teca, catequista, e do Ministério de Canto também. Elas vão proclamar para nós, além de cantar, poesias. Também contamos com o Ronaldo, com o Bartolomeu, todos do Ministério de Canto, Missa das 8, aqui de nossa paróquia. Muito obrigado também a todos vocês. Estamos iniciando o nosso segundo dia de sarau, lembrando que sábado passado nós tivemos o primeiro dia e contamos com o padre Luiz Cláudio, né? Contamos com a Sandrinha, eu estava também, contamos com o Ministério de Música Sacrário do Amor e contamos com o pessoal da transmissão, o Johnny, a Bia, né? O Fernandinho e o Marcos, sempre nos ajudando, sempre aqui conosco. Sábado que vem é o nosso terceiro dia de sarau e também é o último. Vamos encerrar sábado que vem. Tem a presença do Padre Luiz Cláudio, tem a minha, tem a presença da Sandrinha e da Alessandra. Também vai estar aqui conosco no outro canto, no Ministério de Canto, o Serginho. O Serginho vai tocar para nós e o pessoal sempre da transmissão são os mesmos. Obrigado sempre a todos vocês. Vamos dar início falando sobre Mateus. Vamos sentar. A tradição cristã nos diz que Mateus nasceu em Cafarnaum e exercia a profissão de cobrador de impostos quando Jesus o chamou. Ele foi constituído apóstolo e evangelista. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano sentado na coletoria de impostos. Disse-lhe: segue-me. Deixando tudo, levantou-se e seguiu. A gente olhando assim, né, parece que Jesus passou e disse: segue-me. Ele levantou e foi. Ele já acompanhava Jesus. Ele ficava no meio dos discípulos, ouvindo a pregação de Jesus. Ele simpatizava muito com aquilo que Jesus falava. E ao passar por ele, Jesus, já sabendo disso disse-lhe: segue-me. E ele não pensou duas vezes, levantou e seguiu Jesus. Jesus chamou para seguir um pecador. Segundo a visão da época, o Senhor não impôs condições para que Mateus, o cobrador de impostos, o seguisse. Um pouco mais adiante, a palavra nos diz que são os enfermos que precisam de médico. O seguimento a Jesus é para todos, independente da cor, raça, condição social. Chama a todos os homens para seguir. O exemplo desse apóstolo e de tantos outros demonstra que a história da igreja está marcada pelas inúmeras intervenções do Espírito Santo, que continua a chamar cada pessoa, conscientizando-a sobre a boa nova do Evangelho, sobretudo a grande obra de evangelização e testemunho em todos os lugares, como o avanço da fé, a generosidade da vida entregue a Deus. As palavras e os conselhos de Jesus são sempre atuais. Não foram palavras somente ditas no passado e aos 12 apóstolos. Bons e maus haverá sempre. O reino dos céus é para todos. A voz do Senhor ecoa ainda em nossos dias. Segue-me. Assim como chamou Mateus, ele está chamando você. Segue-me. Não tenhas medo. Nós somos os apóstolos de hoje, dos novos tempos, e devemos anunciar Cristo e sua mensagem libertadora ao mundo. Aqui, Jesus disse: segue-me. Não tenhas medo. Essa
fala não tenhas medo, ela aparece pelo menos 365 vezes na Bíblia. Não tenhas medo, não temerás, não tema. Porque se nós tivermos medo, quem tem medo não dá um passo à frente, fica parado, fica estagnado. Se nós quisermos seguir a Jesus, nós temos que avançar para águas mais profundas. Portanto, não podemos ter medo quando Jesus nos chama. Certamente não faltam ao seguimento de Jesus provas e dificuldades. O caminho e o fundamento do seguimento ao Senhor estão centrados no relacionamento especial que Ele quer estabelecer conosco. Devemos ter sempre impressos na mente e no coração os testemunhos da chamada dos 12 apóstolos. A iniciativa para este relacionamento é de Jesus. Ali, Ele chamou para si aqueles que queriam o seu lado. Escolheu 12 para estarem com Ele e para pregarem seus ensinamentos, cujo poder expulsava demônios. Nós também somos chamados a viver este relacionamento com o Senhor. Ele quer ser íntimo do seu coração e ser seu amigo. Ele está próximo e chamando: segue-me, não tenhas medo. É no Evangelho de Mateus que contemplamos mais amplamente trechos referentes ao uso do dinheiro, tais como: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os destroem, e ainda: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Com Judas, porém, ficou o encargo da caixa pequena, comunidade apostólica que Jesus formava com os seus. Mas Mateus deixa todo o seu dinheiro para seguir Jesus. Mateus ficou conhecido no cristianismo nem tanto pela sua obra missionária no Oriente, mas sim pelo Evangelho, criado pelo carisma extraordinário da inspiração, pôde escrever entre 70 e 80 na Síria e Palestina. Grande parte da vida e ensinamento de Jesus, Mateus tornou-se um dos maiores seguidores e apóstolos de Cristo, acompanhando-os em todas as suas caminhadas e pregações pela Palestina. São Mateus foi o primeiro apóstolo a escrever um livro contando a vida e a morte de Jesus Cristo, ao qual ele deu o nome de Evangelho, e que foi amplamente usado pelos cristãos da Palestina. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos espalharam-se pelo mundo, e Mateus foi para a Arábia e a Pérsia para evangelizar aqueles povos. São Mateus morreu por ordem do rei Tarco, sobrinho do rei Egito, no altar da igreja em que celebrava o santo ofício da missa. Isso aconteceu porque não intercedeu em favor do pedido de casamento feito pelo monarca e recusado pela jovem Efigênia, que havia decidido consagrar-se a Jesus. Inconformado com a atitude do santo homem, Tarco mandou que seus soldados o executassem. Foi apedrejado, decapitado, queimado. Nos anos 930, as relíquias mortais do apóstolo São Mateus foram transportadas para Salerno, na Itália, onde até hoje é festejado como padroeiro da cidade. A igreja determinou o dia 21 de setembro para a celebração de São Mateus, este grande apóstolo. Amém? Amém. Vamos agora cantar.
Nós vamos cantar agora, vamos aclamar o Santo Evangelho. Vamos aclamar. Vendo a multidão, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Começou então a falar e os ensinava assim: Felizes os pobres em espírito, porque é deles o reino dos céus. Felizes os que choram, porque Deus os consolará. Felizes os não violentos, porque receberão a terra como herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque Deus os saciará. Felizes os misericordiosos, porque conseguirão misericórdia. Felizes os de coração puro, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque Deus os terá como filhos. Felizes os que são perseguidos por agirem retamente, porque deles é o reino dos céus. Felizes sereis vós, quando os outros vos insultarem e perseguirem e disserem contra vós toda espécie de calúnias, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque recebereis uma grande recompensa no céu, pois foi assim que eles perseguiram os profetas que vos precederam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde a todos os irmãos e irmãs que estão presentes aqui neste sarau bíblico, a vocês que nos acompanham também pelos meios de comunicação aqui da região, pelo Facebook, também pelo YouTube, né?
Graça e paz a todos, espero que todos estejam bem, firmes, né? Wagner Fracaro da Silva, sou da região episcopal Belém, pertenço à paróquia Nossa Senhora das Graças, Vila Califórnia, ali no setor Vila Alpina, né? Conheço o Padre Luiz Cláudio há muito tempo já, né? Somos amigos de longa data já. Para mim, muito mais que um amigo, né? Um verdadeiro irmão que sempre me apoiou e muito na época da minha formação, onde estava como estudante ainda de teologia, trabalhando juntos, né? Por um período de 3 anos, né? Um grande irmão, uma pessoa muito singular, e afirmo com toda certeza, essa paróquia recebeu um excelente pároco, né? Aproveitem ao máximo. O Padre Luiz Cláudio, muito bom trabalhar com ele, se relacionar com ele, uma pessoa sempre aberta e também, ao mesmo tempo, né, deixa com que os seus paroquianos cresçam, né? E uma forma disso que nós estamos vendo é justamente este sarau, né? Esta iniciativa que creio que ele teve essa ideia junto com vocês todos, né? Aqui da equipe, né? Da Pastoral da Comunicação da paróquia, é isso? E outras também, né? Aproveitem, né? São momentos assim que nos fazem crescer, né? Semana passada vocês começaram o sarau e tem como centro a pessoa do evangelista Mateus, né? Eu assisti também a semana passada, o Padre Luiz Cláudio deu essa introdução, falou um pouco sobre o apóstolo, né, evangelista de São Mateus. Hoje vamos dar sequência neste conhecer o jeito, né, com que Mateus conseguiu exprimir toda a sua companhia que teve, a sua vida junto ao Senhor e também depois, né, como evangelizador daquilo que o Senhor deixou a ele como missão, né, e aos outros apóstolos também. Vamos falar de uma coisa muito singular hoje, que é o capítulo 5, principalmente, mas vai até o capítulo 7, toda a composição. O capítulo 5 tem o Sermão da Montanha, né, famoso, conhecido como o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, como muitas vezes as pessoas costumam, né, ali identificar. O Sermão da Montanha é um discurso de Jesus Cristo que pode ser lido no Evangelho tanto de Mateus, mas também como no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas ele aparece um pouco mais fragmentado, né? Nesses discursos que nós observamos de São Mateus, quando fala ali a partir daquilo que escutou de Jesus Cristo, nós observamos que ele profere lições de conduta moral e também passa a ditar certos princípios que normatizam e também orientam toda a nossa vida cristã. Esses discursos eles podem ser considerados, por isso, como ao mesmo tempo um grande resumo dos ensinamentos de Jesus a respeito daquilo que ele inaugurou a sua missão, o reino de Deus, né? O acesso ao reino, a transformação que esse reino produz para todos nós, produziu para todos antes de nós, produz para nós e continuará produzindo, né, até que o Senhor volte. Nós temos um famoso teólogo, também escritor, né, John Stott. Ele diz assim, uma referência, né, sobre o Sermão da Montanha, que o Sermão da Montanha foi o apelo de Cristo aos seus seguidores. E para que este apelo? Para que seus seguidores fossem diferentes de todos os demais, né? Nós lembramos em Mateus capítulo 6, no versículo 8, que Jesus diz assim: não sejam iguais a eles. O reino que Cristo proclamou deve ser uma contracultura de todos os tipos de valores e padrões distintos naquela época e também, principalmente, atualizando
para a nossa época, né? Desse modo, nós podemos observar, né? Cristo fala de justiça, Cristo fala de influência, Cristo fala de piedade, fala também de confiança, denuncia a ambição e, ao mesmo tempo, ele conclui um desafio radical. Qual é esse desafio? Escolher o caminho. Ele se fez caminho para que nós possamos escolher o caminho, que é Ele, a verdade e a vida. E é por esse caminho que nós continuamos a seguir em todos os tempos a nosso Senhor, né? Nós notamos também que o Sermão da Montanha, além de importantes princípios voltados para a ética e a moral, nós podemos ver ali grandes revelações, pois aquilo que muitas vezes as pessoas, ou ao mesmo tempo a sociedade, tem como ruim, por dizer muitas vezes desagradável diante de Deus, é o que realmente vai levar muitos a serem bem-aventurados, ou seja, serem felizes, né? A felicidade. Quem é bem-aventurado? Aquele que encontrou a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade só pode vir através do próprio Jesus Cristo, né? Que é este caminho a seguir por todos nós, né? No Sermão da Montanha, o evangelista Mateus está a nos apresentar para cada um de nós Jesus Cristo como o novo Moisés. Daí nós podemos entender que o discurso se dá no monte, porque Moisés também recebeu no monte, na montanha, os 10 mandamentos, que todos nós sabemos, né? No monte Sinai. Entretanto, Jesus afirmou em uma outra parte que ele não veio para abolir nem a lei e nem os profetas, mas sim para dar pleno cumprimento desta lei, né? Aquilo que nós podemos observar em Mateus, no capítulo 5, versículo 17. Deus chamou a atenção para a imperfeição da velha aliança, quando disse: há de vir o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel. Assim diz o Senhor: porei neles as minhas leis, nos seus entendimentos, vou escrevê-las nos seus corações. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Este amor incondicional que Deus tem por todos nós, e hoje mais ainda, o novo povo de Deus, o povo eleito, os judeus e o povo que Deus elegeu para a graça, pelos méritos de seu próprio Filho, da qual todos nós fazemos parte quando iniciamos a nossa vida pelo batismo. Quando o sinal da cruz é traçado sobre a nossa fronte, ali começa a nossa pertença como não mais alguém desconhecido, mas alguém que participa de um povo abençoado, e ali também ao qual tem como Jesus Cristo como líder supremo e ao mesmo tempo Senhor de toda a vida, né? Terei misericórdia deste povo, deles, perdoarei as injustiças, não me lembrarei mais dos seus pecados. Portanto, Deus fala aqui agora de uma nova aliança que está na pessoa de Jesus Cristo, por toda a sua entrega, o seu sacrifício e principalmente a sua ressurreição, né? Perdoarei as suas injustiças, não me lembrarei mais dos seus pecados. É o que nós conseguimos pela vitória de Cristo sobre a morte, o perdão anunciado por todos os 12 apóstolos e todos aqueles que sucedem até hoje os apóstolos, o perdão dos nossos pecados, é um sacramento. Mas ali, portanto, se Deus fala de uma nova aliança, é porque considera a anterior já caducada, não por vontade dele, mas porque todos nós não cumprimos esta aliança.
naquele momento. Se prescreveu por antiguidade e ao mesmo tempo, sendo prescrita, está posta de lado, porque não é praticada. Né? Nós temos então uma introdução narrativa sobre o Sermão da Montanha. Mateus, ele descreve que Jesus, vendo aquelas multidões, subiu a montanha e sentou-se, e seus discípulos aproximaram-se dele, e aí ele começa a pregar o seu famoso sermão, né, ao ar livre. Jesus então sobe, a figura do novo Moisés, né, ele está em ensino, e muito mais, é aquele que tem para fazer, e Jesus o faz, né? Jesus o faz. As bem-aventuranças são o anúncio da verdadeira felicidade, né? Por quê? Porque proclamam a verdadeira e plena libertação, e não simplesmente o conformismo ou qualquer tipo de alienação que ainda, principalmente nos nossos tempos, o mundo insiste em querer colocar, em fazer as pessoas como pessoas servas e obedientes a um poder que não é o poder de Deus e nem de Cristo, alienadas para controlar. Não, Jesus ali ensina como mestre que tem autoridade, mas ao mesmo tempo ele ensina para libertar. E também o Sermão da Montanha é nada mais, nada menos do que diretamente um convite a tomar atitudes que levem a sermos aqueles diferentes que eu falei no início. Ser pessoas mansas, humildes, misericordiosas, como nós vamos escutar daqui a pouco. Elas anunciam essa alineação ali, dentro dessa perspectiva que nós temos, a vinda do reino de Deus. Como será a vinda do reino de Deus? Quem está preparado para receber? Quem vai fazer parte deste reino de Deus? Aqueles que seguem o caminho, ou seja, o próprio Jesus Cristo. A Ele não há outro caminho, né? Não há outro caminho. Deus, através da palavra, não só a palavra, mas a palavra e a ação de Jesus, tornam justiça divina, a justiça divina presente neste mundo. A verdadeira justiça para aqueles que são inúteis, são pobres ou incômodos para uma estrutura de uma sociedade ali totalmente baseada, e vemos isso ainda até hoje, e muito mais hoje, nos dias de hoje, baseada na riqueza, uma riqueza que explora, que mata, que oprime a figura dos filhos e filhas de Deus, os pobres no corpo e muitas vezes também os pobres no espírito, né? As bem-aventuranças revelam também o caráter, né, das pessoas que pertencem ao reino de Deus. Quem escuta a bem-aventurança e a traz como forma de vida plena, muda totalmente as suas ações e passa a aparecer para o mundo, mas não por ele, por suas próprias ações. As ações deles, ou delas, né, ficaram no passado. Agora ele age como vontade do próprio Cristo. Pela palavra escutada, passa a ser uma nova pessoa, um seguidor que aceitou viver esta proposta das bem-aventuranças, né? O reino de Deus é o objeto que Cristo quer que todos nós alcancemos, exortando sempre, ensinando sempre, como nas bem-aventuranças, as pessoas a seguir este caráter de exemplo. Qual é o exemplo? Ele mesmo é o exemplo, o próprio Cristo. Meu irmão, minha irmã, resumindo e usando também um pouco ali o catecismo da Igreja Católica, diz assim, que as bem-aventuranças nos ensinam o fim último ao qual Deus nos chama, ou seja, viver com Ele a vida eterna,
o reino de Deus, a visão de Deus, a participação na natureza divina, a vida eterna, a filiação divina e, enfim, o repouso em Deus. Ou seja, que todos nós, como dizia São Bento, cheguemos ao reino de Deus, ou seja, a vida eterna, como irmãos e irmãs. Passando agora para o encerramento, vou tratar um pouco dessa questão de cada versículo de uma forma um pouco resumida para podermos também entender este sermão da montanha. Então começa assim dizendo: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Jesus tem gosto em ensinar, mas também quer ensinar àqueles que se aproximam. Quantas pessoas hoje não querem, não desejam? Muitos talvez têm como aprender aquilo que o Filho de Deus quer ensinar, ou muitas vezes têm condições e simplesmente não querem. Ele diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobre aqui não é uma questão social, financeira, em hipótese alguma. O pobre aqui são aqueles felizes homens e mulheres que reconhecem a sua condição diante do Senhor. Então nós podemos nos perguntar: qual é hoje a minha condição diante do Senhor? Pobre ou muitas vezes elevado? Este primeiro versículo aqui, versículo 3 da bem-aventurança, nos traz essa colocação. E por que ser pobre em espírito? Porque você, atingindo essa condição, se reconhecendo, tendo essa clareza da sua própria condição, você terá o reino dos céus. Jesus Cristo ensina, mostra e ainda nos dá um prêmio. A bem-aventurança é sempre seguida de um prêmio. Nesta primeira bem-aventurança, os pobres têm o reino dos céus. Em segundo lugar, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Felizes os que choram, porque estão cansados de seus pecados. Tem uma passagem da Escritura que diz que Davi chorou quando o seu pecado caiu em si. Davi chorou profundamente. Todos nós choramos noite e dia. Não se passa um dia da nossa vida que não é uma questão da lágrima, mas é o chorar do Espírito, não do Espírito Santo que habita em nós, mas o chorar daquilo que nós mesmos, pelos nossos erros e pecados, ali acabamos cometendo. A você que reconhece isso, o seu choro, você será consolado. Este é o prêmio daqueles que choram. Choram de tristeza de Deus ou não choram de tristeza de Deus? Ou choram por outras coisas? Há um arrependimento? Aqueles que choram por Deus, ali terá como prêmio a salvação. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Humildes, do latim, humildes, permanece na terra, é aquele que permanece na terra, só que na parte baixa, de dentro desta mesma terra. A humildade, ela é vista por fora. Então nós não precisamos guardar a humildade para dentro. A humildade é para ser vista por fora. Mas quem é esse humilde? É este homem que reconhece o efeito de mudança que este ensinamento, por exemplo, do Sermão da Montanha e todos os outros de Jesus Cristo causam na vida dele.
Então ele reconhece a sua situação, úmides, permanece na terra, por baixo, e com o reconhecimento ele passa a expressar, e os outros a verem, olha como aquela pessoa humilde. Mas para chegar na humildade, este homem ou esta mulher passou por grandes transformações. E é isso que muitas vezes nós não entendemos, Passou por transformações na sua própria história. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ter fome e sede de justiça, o que significa aqui? É buscar a retidão, é buscar a santidade, não por si só, mas retidão e santidade plena com Deus, com Cristo. Aqui seremos satisfeitos por quê? Porque Deus nos satisfaz e nós somos constantemente insatisfeitos com tudo. Nada muitas vezes está bom. A vida não é boa, o trabalho não é bom, a minha história não é boa, ou seja, somos muito murmuradores. Pois bem, aqui então nós temos esta oportunidade de ter fome e sede de justiça plena com Deus, não em nós mesmos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quem são os misericordiosos? São aqueles que estão conscientes de ser indignos da misericórdia de Deus, mas mesmo assim eles se reconhecem indignos, mas Deus continua amando e muito, e ainda oferece a sua misericórdia. É Deus, a ação é de Deus, é de Cristo. Somos pecadores condenados, Por que se tem que ter a necessidade de misericórdia? Porque os nossos pecados nos condenam, e nós sabemos disso. Experimenta a alegria da vida e viverás em Cristo, em Deus. Experimenta o poder do pecado. Você experimenta, mas morrerás, e sozinho muitas vezes, sem Deus, Aqueles então que são pecadores e condenados, Deus, Cristo oferece sua misericórdia. E essa misericórdia daqueles que receberam, a pessoa passa a apresentar também como testemunho. Um homem e uma mulher misericordiosa e misericordioso que recebeu este dom passa a testemunhar também o porquê recebeu, e ele conta a sua história, e a história dele serve também para que outros recebam a misericórdia de Deus, que muitas vezes sufocam. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Pureza não pode faltar na vida cristã, não pode faltar na vida cristã. Do coração, o todo agir para quê? Para a santificação, evitando as impurezas do pecado. Chamarei o meu povo, o levarei ao deserto. Cristo foi ao deserto. O deserto muitas vezes não é só o sinal da falta de água, aridez, essas coisas da morte. O deserto, ele não é tocado pelos homens. Por isso Cristo vai ao deserto. Ali está puro, pode perceber e se depender totalmente de Deus. Mas muitas vezes os desertos humanos é morte, é a aridez do próprio Deus, do próprio Cristo, Evitar então as impurezas do pecado. Os puros de coração ganharão como recompensa a visão beatífica, que nós chamamos verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quem é um pacificador? Aquele que restabelece a paz. Mas que paz? Aquela que se perdeu por conflitos, seja de ordem social, política, ou pessoal.
Nós somos pacificadores? Lembremos um pouco, na Sagrada Escritura, tudo começa em paz. Adão e Eva no Éden, uma paz. E Deus caminhava com eles, uma paz. E termina com a paz que Cristo, quando sobe, deseja a paz e abençoa. É tão necessário a paz para cada um de nós. Por quê? Porque Cristo é que nos deixou a paz. Eu vos dou a minha paz, e não a dou como o mundo a dá. Olha a diferença. Então eu e você somos felizes. Podemos ser felizes e bem-aventurados se aceitamos a paz de Cristo. Lembra da Eucaristia? Agora saudai-vos uns aos outros, desejando o quê? A paz de quem? A minha? A paz de Cristo. E muitas vezes isso é tão perdido na missa, não é verdade? A paz, você pensa que é para sair dando um beijo? Não. Um abraço? Não. A paz é um sair para desejar a paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, né? Então vamos recobrando esses significados, né? E esses pacificadores? Eu sou uma pessoa em paz, pacificador, ajudo-a, através da paz que recebo de Cristo, a pacificar os outros? Sim ou não? Fica aqui a pergunta. O que receberão os pacificadores? Serão chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aqui no versículo 3, os pobres de espírito também é deles. Quem serão os novos justos? Os pobres em espírito. Quem serão os novos que receberão ali a entrada do reino dos céus? Os que choram, os humildes, os misericordiosos. Perceba que começa com o reino e também termina com o reino, porque o reino é para você, é para mim, se nós mudarmos e seguirmos essa postura. Todos os dons dados por Deus e Cristo para seus filhos e filhas sofrem. Você recebeu um dom? Que bom! Este dom é maravilha, não é? Pois bem, você vai ser causa de perseguição, porque está em você o próprio amor de Deus, está em você a justiça de Deus, está em você os sentimentos de Cristo, está em você a força do Espírito Santo que Ele nos deixou. Por causa disso, o mundo não entende e vem as perseguições. Lembremos que escutamos esses dias também no Evangelho da semente que cai no caminho, por causa das tribulações e da perseguição da palavra. O que acontece? Fica sufocada, não cresce, não tem raízes. Pois bem, se somos perseguidos por causa de Cristo, esta perseguição nos trará a libertação, e com ela o amor e também a justiça. Portanto, e termino aqui, meu irmão, minha irmã, bem-aventurados serão vocês. Esse vocês, a gente se estende a cada um de nós, a todos os nossos irmãos. Se por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Mas tudo isso, Senhor, sim, perseguição, calúnia, mas aí vem a recompensa. Alegrem-se, você que é um bem-aventurado ou uma bem-aventurada, renovada, fortalecida com este grande ensinamento do Senhor, o sermão da montanha. Alegrem-se, se regozijem, porque grande é a sua recompensa. Aonde? Neste mundo? Não, nos céus.
nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então nós temos uma garantia. Aqueles que foram perseguidos por Cristo, por fazer a vontade de Deus e também por Cristo, né? E fazer a vontade de Deus manifestada em Cristo, tem uma garantia de se alegrar no céu, a vida eterna, no reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, termino por aqui esta, podemos chamar de catequese, né? Falar sobre as bem-aventuranças levaria muito mais tempo, mas o nosso tempo é um pouco limitado, né? Então termino por aqui convidando a você a desejar, não por si próprio, mas peça ao Espírito Santo que venha em seu auxílio cotidianamente, a todo momento, para que você possa experimentar as bem-aventuranças e ser feliz, ser realmente feliz. É isso que Cristo nos deseja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
eu procurei uma poesia que falasse de Deus e eu achei uma poetisa portuguesa, Sofia de Mello Breno. A paz sem vencedor e sem vencidos. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Que o tempo que nos deste seja um novo recomeço de esperança e de justiça. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Erguei no nosso ser a transparência, para podermos ler melhor a vida, para entendermos o vosso mandamento, para que venha a nós o vosso reino. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Fazei, Senhor, que a paz seja de todos. Dai-nos a paz que nasce da verdade. Dai-nos a paz que nasce da justiça. Dai-nos a paz chamada verdade. Dai-nos, Senhor, paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Vamos cantar. Esperando este
Agora a Teca vai proclamar para nós uma poesia. Eu procurei uma poesia que falasse sobre as bem-aventuranças a todos os pais nos dias de hoje. Então vamos lá. Bem-aventurados os pais que chamam à vida os seus filhos. Bem-aventurados são os pais que não têm medo de serem ternos e carinhosos. Bem-aventurados são os pais que sabem brincar com seus filhos e passar o tempo todo junto com eles. Bem-aventurados são os pais que sabem ouvir, se comunicarem, mesmo quando estão cansados. Bem-aventurados são os pais que dão segurança e seu amor com a sua presença. Bem-aventurados são os pais que sabem orar e rezar com a família e mostrar o caminho correto a seus filhos. Bem-aventurados são os pais que sabem abraçar, vale mais que um sermão ou um castigo. Bem-aventurados são os pais que crescem com seus filhos. Bem-aventurados são os pais que podem compreender e perdoar os erros de seus filhos e reconhecer os erros de seus filhos e seus próprios erros. Bem-aventurados são os pais que não sobrecarregam seus filhos, mas os educam para a sobriedade da vida e a partilha. Bem-aventurados são os pais que sabem que não são perfeitos e reconhecem suas limitações. Bem-aventurados são os pais que ensinam o respeito e os valores de cada um. Bem-aventurados são os pais que reconhecem Deus como sua fonte de vida e amor.
vamos encerrando esse segundo dia de sarau. Daqui 5 minutinhos o diácono vai nos dar a bênção. Queria agradecer a todas as pessoas que em sua casa nos receberam através dos nossos canais de comunicação. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado ao pessoal da transmissão, Fernandinho, o Johnny, a Bia, obrigado ao Marco, obrigado por quem montou o som, a Maria, o Paulo, muito obrigado por esta montagem do som, para que pudéssemos estar aqui falando, cantando. Obrigado a todo o Ministério de Música, ao Ronaldo, ao Bartolomeu, a Marli, a Teca, elas também estiveram aqui proclamando a poesia. Muito obrigado a todos vocês, e queria agradecer ao diácono Wagner por estar aqui conosco, ter vindo de tão longe para participar conosco deste segundo dia do nosso sarau. Muito obrigado pelas lindas palavras de reflexão do Evangelho. Muito obrigado por tudo, avisando novamente que sábado que vem, o terceiro e último dia do sarau, com o Padre Luiz Cláudio, eu, a Alessandra e a Sandrinha, e todo o pessoal da transmissão. E o Sérgio estará conosco no Ministério de Canto. Muito obrigado a todos. Vamos receber a bênção. Quero agradecer mais uma vez, a vocês todos aqui, ao Padre Luiz Cláudio também, pela oportunidade de estar passando essa tarde em oração, em reflexão, meditação com todos vocês. Parabéns pelo trabalho. Ok? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, e São José, seu castíssimo esposo, de São Bento, nosso Pai, desça sobre vós, sobre todos aqueles que vocês trazem também no coração, principalmente aqueles que ainda não conseguem amar, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz. O Senhor sempre nos acompanha. Graças a Deus.